Que Deus abençoe cada irmão, a cada irmã ricamente e que dê a vitória sobre todo o mal em mais este dia. Que a graça do Senhor possa trazer cura, libertação, solução para os problemas. É o desejo, é a nossa oração por todos vós. Bem, nós vivemos em um mundo de muitas informações, muitas palavras, tal qual, não sei se já existiu outro igual. Devido aos meios de comunicação, eles se tornaram muito acessíveis e todos, do menor ao maior, do mais novo ao mais alcançado em dias, têm chegado até eles estas informações, né? As mídias, as redes sociais, e as pessoas ouvem e falam de uma forma muito livre, desenfreada até, né? O que quer, mas cada um fala o que quiser falar. E você ouve o que quiser ouvir, se caso você não queira ouvir. Então se torna muito fácil, né, da pessoa não ouvir. Muda de sintonia, desliga e assim sucessivamente. Mas em tudo isso nós não podemos nos esquecer daquilo que Jesus nos diz a respeito do que nós praticamos e falamos. Jesus, no Evangelho segundo Mateus, tem outros evangelhos também, mas ele falando sobre a árvore e seus frutos, ele diz assim, começando no verso 33 do capítulo 12: Ou fazeis a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazeis a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Tudo bem, você é um agente moral livre. Eu sou um agente moral livre. Mas você tem uma consciência do que pode acontecer com as suas palavras? Então Jesus traz uma severa advertência no verso 36. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Então você passar uma informação, uma afirmação, é algo perigoso. É que as pessoas, nós perdemos um pouco a noção do que é isto, do que na verdade vem a ser isso que Jesus está dizendo. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Então veja que está diante de nós o bem e o mal, a bênção ou a maldição, a vida e a morte. Está diante do jovem, da moça, do moço, hoje até mesmo os adolescentes. Os adolescentes, para mim não ficar muito assim liberal dizer que as crianças também, mas em grande parte de crianças já decidem o que fazer, o que falar,
já ainda na tenra idade, já perdem o respeito, o temor de dizerem coisas que não deveriam dizer, porque ficam sem consequência. Então nós encontramos isso, esta briga aí a respeito de que falam de fake news, é mentiras. Fake news é fatos mentirosos, né? Agora, cada um fala o que quiser. Jesus não proibiu você de dizer alguma coisa. Ele aconselhou. Paulo aconselhou, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquela que for boa para edificação. Mas vejam bem que isso aqui Paulo está se referindo a cristãos. Na verdade, cristãos, quando falava, você podia acreditar. Hoje, como é que faz? Tantas profecias, tantas coisas, o evangelho sendo manchado por causa de tantas coisas mal pronunciadas, coisas que profecias que não se cumprem. Agora, há uma interrogação neste momento. A quem ouvir? Bom, se você quiser ouvir, você ouve. Caso você não queira, você não ouve. Agora, as pessoas ouvem tantas informações, até aí está correto. Você ouvir, ser informado, ter conhecimento de fatos, na meteorologia, acho que falei correto, né? Tem umas palavras que às vezes a dicção apanha, ou mesmo o português que é fraco. Mas vejamos aqui a língua, né, portuguesa, no meu caso. Estou dizendo que a língua é fraca. No meu caso. Agora, está diante de você manter um discurso, ouvir um discurso, fazer um discurso, renunciar um discurso ou deixar de ouvir o discurso. Então nós já falamos a respeito de você ler. Porque se você não ler, não tem conhecimento, você vai ter que acreditar no que as pessoas falam. O antigo ditado: na terra de cego, quem tem um olho é rei. Quer dizer, isso está mostrando que às vezes uma pessoa não tem nem conhecimento das coisas, mas os demais não têm nada, ele tem um pouquinho. Então, ele se torna o médico, né, do povoado, o doutor do povoado. Outras pessoas vão nele para consultar. E de repente, ele também não sabe nada. É porque as pessoas depositaram nele a confiança. Então, ele se torna aquela pessoa por causa do povo. Então veja que há um excesso de informações, hoje é excesso de pregações, igrejas, templos, vamos mudar o termo, templos. Eu moro numa pequena cidade, no interior de Goiás, mas templos são em abundância. Mas você vai, assiste, quando você tem conhecimento da Bíblia Sagrada. Porque nós não temos, eu, por exemplo, acho que nenhum dos que pregam a Bíblia, tem interferência nas escolhas das pessoas, particularmente. Não vá a tal lugar, não vá naquela igreja, não ouça aquele pastor. Não. O que a gente procura fazer é isto, levar para vocês, levar para as pessoas aquilo que o conhecimento da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, e não uma imposição sobre as pessoas, em todos os sentidos da vida. As pessoas falam muito hoje, tem muitas informações sobre dízimos, que você não ouvia 10 anos atrás, ou até menos, se isso é correto, dizimar ou não.
se é correto ou não dizimar. Então as pessoas parecem que surgiram novas doutrinas a respeito do dízimo. Isso é bom. Vou dizer que é ruim, vai manifestar aquilo que é fiel e o que é infiel. Vai manifestar se é avarento ou não avarento. Vai manifestar a pessoa se ele é avarento. Então, quando ele ouve uma coisa que condiz já com a natureza dele, que já é avarento, eles falam assim, pão duro, né? Então, aquilo encaixa na pessoa. Ele tinha medo de não dizimar. Quando a pessoa tem medo de não dizimar e está correndo num risco, porque principalmente nós que saímos de uma seita que dizia que você não vai encontrar nenhum que não é dizimista no céu. E você vai deixar no inferno muitos dizimistas no inferno. Mas no céu não vai ter nenhum que não é dizimista. Bom, isso é que eu ouvi 46 anos, aprendi isto. Então todas as pessoas, diante daquele quadro, como nós temos visto tantas coisas erradas naquela seita, tem mais esta. Então, mas quando chega a pessoa, eu não tenho, eu joguei dinheiro fora a vida toda. Você jogou mesmo, porque você nunca foi um camarada que dizimou de coração, que não fez efeito nenhum na sua vida. Você já não gostava. Então, quando chegou essa doutrina, esses ensinos, aquilo encaixou com você. Então, quando chega uma nova moda, para a mulher ficar mais sensual, aquela mulher que já tem esse espírito nela de querer mostrar-se o corpo, provocar os homens, quando chega aquela moda, aquilo encaixa com ela. Ela fica feliz. Opa, agora tem uma roupa assim, assim. Eu me lembro ainda quando a Igreja Assembleia de Deus, não sei se foi Madureira ou Macalão, que liberou o uso de shorts. A igreja é que libera, viu? A Bíblia é uma coisa, a igreja é outra, não esqueça disso. Quando a gente chama vocês, vamos ficar com a Bíblia? É com a Bíblia. Não com a mensagem. Mas tem coisa lá que é boa, mas eu não quero saber de nada de lá. A Bíblia não é boa? A Bíblia não é suficiente? A Bíblia é suficiente, então eu não preciso de nada fora da Bíblia. Porque... Não, fique com a Bíblia. Então aí a gente passou a ver as mulheres falando línguas estranhas, shorts de coto, mesmo na igreja, aquelas roupas sensuais, muito apertadas, aquelas calças de coto, né? Acho que é coto, não sei. Mas muito apertadas, que modelam o corpo de uma forma indecente, imoral, falando em línguas estranhas. Quando chegou aquela liberação, encaixou com ela, o pastor liberou, olha, a igreja liberou. A igreja liberou? A igreja te salva não, filhinha, filhinho. Quem salva é Jesus e ninguém mais. Você tem que olhar, o comportamento que a Bíblia traz para as mulheres. Você tem que olhar, rapaz, é o comportamento que a Bíblia traz para os moços, para as moças. Então eu conheci uma história de um rapaz que ele aprontava, fazia o que quisesse, eu não sei se ainda apronta. Fazia o que quisesse, mas tinha que tomar a ceia. Minha mãe falou que você faça o que você quiser fazer, mas você não afaste da ceia. Você não deixando de tomar a ceia, você está seguro. Eu não sei onde que ela arrumou isso para ensinar para ele. Sei ele que arrumou, mas ensinou e isso ele obedeceu. Então, meus amados irmãos, a conversa está boa, mas o tempo está dizendo que está na hora de já encerrar. Mas eu tenho uma outra escritura que eu acho que vai dar certo aqui. É sobre essa questão das informações mesmo, né? A gente deixa para outra ocasião, para não atropelar aqui. A gente precisa ter pressa, né? A respeito de que tinha contendas na igreja de Corinto. Você vai encontrar isso na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, né? Começando aí no verso 10. Aquela contenda. E Paulo ficou sabendo pela família de Cloé, porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contendas entre vós. Bom, então veja que as contendas, elas não são de hoje, né? Lá na igreja de Corinto tinha de tudo. Contendas, uma prática
errada na ceia, mas Paulo teve muito trabalho com eles, mas Paulo foi paciente e eles aprenderam. Então selecione a sua fonte de informação e tudo que você ouvir, faça o seguinte, coloca diante do Urim e Tumim. Não era assim lá no Antigo Testamento? Um profeta, um sonhador, ele não trazia seu sonho, sua profecia diante do Urim e Tumim? Então você tem a Bíblia hoje. Você não precisa de um profeta, surgiu um novo profeta aí, precursor de segunda vida. Isso é tudo invenções. Você tem a Bíblia. E fora da Bíblia seja anátema. Fora da Bíblia, eu repito, se estiver fora da Bíblia, seja anátema. Aquela pessoa falou alguma coisa que é contrária às Escrituras? Deixa ele falando sozinho. Se eu falar alguma coisa segundo as Escrituras, se você for uma pessoa boa, se você tiver um pouco de amor no coração, e você ouvir eu falar alguma coisa que está errada, mesmo segundo o seu entendimento, você pode ter a bondade de colocar nos comentários ou ligar para mim, 629-9489-7834 e falar, você falou isso e isso e não contém isso na Bíblia Sagrada. Eu vou orar por ti e vou te agradecer. Um abraço e não te esqueças disso. Selecione as suas informações, mas não se esqueça, você é um agente moral livre. Ouça o que você quiser ouvir. Fale aquilo que você quiser, mas não esqueça a advertência de Jesus. De toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém.